Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Rodrigues e na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre eletrodinâmica. Eletrodinâmica é aquela parte da física que vai estudar a carga, porém quando ela está em movimento. Lembrando que o assunto anterior, que o campo de estudo anterior foi a eletrostática, que ela estudava os efeitos da carga quando ela está ali estacionada em um corpo, né? A gente estudou o processo de eletrização, a gente estudou o campo elétrico, a gente estudou força elétrica, né? Lei de Coulomb e tudo mais. Mas agora a gente vai estudar, vamos retomar os nossos estudos da eletrodinâmica, que é justamente o ramo da física que vai estudar o comportamento da carga e os efeitos que ela produz quando ela está em movimento, através de um condutor dentro de um circuito e também quando ele passa por alguns dispositivos que você já estudou. Eu já fiz um vídeo anterior sobre isso, mas no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão para poder avançar o assunto lá sobre resistores, que sem dúvida esse assunto, resistores, é um dos mais cobrados aí quando a gente fala de eletrodinâmica. Com certeza nas provas do Enem você vai encontrar uma, duas, às vezes até mais questões sobre resistores, associação de resistores, tá bom? Não se preocupe não, você vai entender tudo isso ainda na aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, foi dito nas aulas anteriores o que seria a corrente elétrica. Corrente elétrica é a primeira coisa que você vai estudar quando você estiver falando de eletrodinâmica. Porque a corrente elétrica, anote aí no seu caderno, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um condutor. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um condutor. Dos elétrons, e alguns livros ele também vai falar das cargas. Haja vista que o portador da carga, você já sabe, carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, tá bom? A matéria ela é composta de átomos e os átomos possuem elétrons. E os elétrons são justamente esses que vão fazer o corpo estar eletrizado positivamente, eletrizado negativamente, ou o corpo está neutro. Você sabe que o corpo, quando está neutro, é porque a quantidade de prótons é justamente igual à quantidade de elétrons. Beleza? Legal? É porque não existe elétrons nem em excesso, nem em falta. Mas isso que eu acabei de falar, você estudou lá em eletrostática. A gente está falando aqui agora de eletrodinâmica. Então, como eu disse, vou repetir, a corrente elétrica é a primeira coisa que a gente vai estudar quando estiver falando sobre eletrodinâmica. E eu pedi para tu anotar, espero que você tenha anotado, que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um condutor. É o movimento ordenado de elétrons através de um condutor. Pense assim, ó. Imagina que tu tem um condutor, um fio elétrico aí, um fio que tem em todo lugar aí. Peguei um pedacinho de fio aqui, tá bom? Imagina que aqui é um pedacinho de fio, né? Um fio tem uns filamentozinhos assim, enfim. Aqui está o pedacinho de fio. E o que é que acontece? Você conecta ele numa fonte de alimentação, como está acontecendo aqui, e aí os elétrons eles vão ser excitados, né? Eles vão ser impulsionados através da diferença de potencial, aí eles saem de um ponto e vão para outro ponto. Esse movimento ordenado dos elétrons é justamente, através de um condutor, é justamente o que caracteriza aí a corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons através de um fio condutor. Esse conceito de corrente elétrica, eu espero que você já tenha na sua cabeça. Se não tiver, anote aí e fique repetindo. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um fio condutor, através de um condutor. Beleza? Legal? Pô, professor, já entendi. Agora eu já estou começando a perceber, já consegui enxergar quando o senhor fez o desenho aí, eu consegui enxergar os elétrons andando assim em fila dentro de um fio condutor. Beleza. Mas, o que é a intensidade da corrente elétrica? Como é que a gente mede a corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é justamente isso. É a quantidade de carga que está passando pelo condutor em um determinado intervalo de tempo. Eu falei para você aqui que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um condutor. Mas se eu pegar esse ponto aqui como se fosse um ponto de análise, como se você estivesse olhando os carros passando na pista, fique perto
olhando aí uma via, né, uma via qualquer, uma avenida, uma rua, e fique contando quantos carros vão passar, por exemplo, em 10 minutos. Quantos carros passaram por essa via em 10 minutos? E aí você vai ter a quantidade de carros por um determinado intervalo de tempo, né? Você vai ter aí talvez um fluxo de veículo dessa via, né? Um fluxo médio de veículos dessa via por intervalo de tempo. Quando você faz essa mesma coisa aqui, mas agora pensando em elétrons, é o que você vai ter aí a chamada intensidade da corrente. A intensidade da corrente, ela é representada por uma letra I minúsculo. Uma letra Izinho assim. Toda vez que você vê aqui nesse assunto de eletrodinâmica, quando você vê um I minúsculo é porque ele está falando de intensidade da corrente elétrica, é claro. Então, se você vê esse Izinho, esse I vai representar aí a intensidade da corrente elétrica, né? Que ele vai medir aí quão grande, né, o tamanho, quantos elétrons estão passando aí, quanto de carga está passando pelo condutor em um determinado intervalo de tempo. E aí, camaradas, existe uma fórmula, um modelo que você vai usar justamente para calcular essa intensidade. Esse modelo é assim, ó, ΔQ dividido por ΔT. Professor, o senhor pode me explicar o que é ΔQ e o ΔQ? O ΔQ e o ΔT? Claro que posso. Você lembra que esse Q aqui, quando você estudou lá em eletrostática, esse Q aqui é carga. Carga. Lembra que Qzão é uma carga. E a carga, como eu já disse agora há pouco, a carga é justamente quem transporta a carga é justamente os elétrons, né? Os elétrons dentro do processo de eletrização, dentro da eletrodinâmica, dentro da eletrostática. Quando a gente fala de carga, a gente está sempre falando de elétrons que estão em falta ou elétrons que estão em excesso. Então essa carga aqui tem a ver com a quantidade de elétrons que está passando. E esse intervalo de tempo aqui tem a ver com o tempo que foi feita a análise. Essa análise aí foi feita, aqui é tempo, certo? Então é carga por tempo. Ou seja, se você analisou quanta carga passou naquele condutor em 2 segundos, o tempo é 2 segundos. Se a análise foi feita em cima de 10 segundos, o tempo é 10 segundos. Se foi feito em cima de 10 horas, 20 horas, 3 dias, 1 ano, não importa. Aqui embaixo você vai ter aí uma unidade de tempo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a conversão de unidades, porque quando a gente vai falar de intensidade de corrente elétrica, aqui em cima, unidade de carga, você já sabe, a unidade de carga é o Coulomb. Lembra disso? Lá de eletrostática. Quando a gente consegue medir a carga, a gente dá o resultado em Coulomb. E o tempo, a gente mede o tempo em minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, né? Porém, nesse caso aqui, o tempo só vai servir para a gente quando ele estiver em segundos, tá bom? Então, caso o tempo aqui embaixo seja dado em outra unidade que não seja o segundo, não tem problema. Você pega essa unidade e transforma em segundos. Por exemplo, se for dado aí 2 minutos, a análise foi feita aqui, por exemplo, passou, sei lá, 10 Coulomb, passou 10 Coulomb por esse fio condutor em 10 minutos. O que é que você ia fazer? Você ia pegar, em 2 minutos. O que é que você ia fazer? Você ia pegar esses 2 minutos e transformar em segundos. Você sabe que 1 minuto é 60 segundos. 60 segundos. Então, 2 minutos, tá? 120 segundos. Então, quando você fosse montar lá na sua estrutura, quando você for montar a sua continha, ao invés de botar 2 minutos, você vai colocar 120 segundos, certo? Então não tem problema, não tem estresse. Aqui a carga, você insere ela aqui no seu modelo físico-matemático, você insere ela em Coulomb, e o tempo você vai inserir em segundos, certo? Então a
A unidade de medida da intensidade da corrente, você calcula através, o modelo que você calcula a intensidade da corrente é ΔQ, ou seja, carga, dividido por ΔT, ou seja, tempo. Esse resultado vai sair em Coulomb, o resultado vai sair em Coulomb por segundo. Porém, no Sistema Internacional de Medida, você não usa Coulomb por segundo. Existe um nome, uma unidade específica para expressar intensidade de carga. Coulomb por segundo, no Sistema Internacional de Medida, a gente chama de ampere. Ele tem a unidade padrão no Sistema Internacional de Medida, Coulomb por segundo, é exatamente igual a 1 ampere. 1 Coulomb por segundo é igual a 1 ampere. O que quer dizer? Se através de um condutor passa 1 Coulomb a cada 1 segundo, significa que a intensidade da corrente que passa por esse condutor é de 1 ampere. Deixa eu falar de novo. Se por um determinado condutor passa a carga de 1 Coulomb em 1 segundo, significa dizer que a intensidade da corrente que passa por esse condutor é de 1 ampere. Você já deve ter visto aí em algum aparelho aí doméstico. Se você não viu, dê uma olhadinha, seja uma pessoa curiosa, dê uma olhadinha lá, você vai ver muito isso daqui, ó. Sei lá, fontes, é muito comum em fontes de alimentação. Pegue a fonte de alimentação do seu videogame, dê uma olhadinha lá, deve ter assim 200 MA. Esse M aqui quer dizer que é milha, né? É um submúltiplo, mas a unidade principal é essa daqui, ó, o ampere. Aqui quando estiver falando de corrente, é provável que na fonte de alimentação do seu videogame, na fonte de alimentação aí do seu celular, né, o carregadorzinho do celular, pode ser que seja em inglês. Aí vai estar lá corrente assim, né? É porque está em inglês, mas não tem problema. O importante é que você saiba que esse Azinho aqui, esse A maiúsculo, ele é o ampere. E o ampere, ele equivale a 1 Coulomb por segundo. Beleza até aqui? Pessoal, o que foi dito até agora? O que nós dissemos aqui foi o conceito de corrente elétrica, e eu vou repetir de novo até você aprender. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um fio condutor. A intensidade da corrente elétrica, é representada por uma letra I minúsculo. E a forma de calcular a intensidade é você dividindo a variação de carga pela variação de tempo. Quanta carga passou pelo condutor em um determinado intervalo de tempo. Lembre-se do exemplo que eu dei. É como se você ficasse ali na ponte Presidente Dutra olhando quantos carros vão passar, por exemplo, em 5 minutos. Né? Vou ficar olhando aqui 5 minutos por a ponte. Quantos carros vão passar? Digamos que por lá passaram 100 carros em 5 minutos. Aí você pode dizer que passa então 20 carros, não é isso? 100 carros, se fosse, né? 100 carros em 5 minutos. É porque passa então 20 carros a cada 1 minuto. Não sei se vai dar para enxergar aqui nessa posição, mas eu só quero que você entenda que para calcular a intensidade da corrente elétrica, você vai fazer uma razão, uma divisão entre a quantidade de carga que passou pelo fio condutor dividido pelo intervalo de tempo que foi feita essa análise. Legal? Então, gente, dito isso, vamos falar agora sobre os efeitos que a corrente elétrica provoca, certo? A gente falou o que é a corrente elétrica, eu te disse como é que faz para medir, certo? Aqui, essa informação que eu dei primeiro é para te dizer, para que você saiba o que é uma corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um fio condutor. Aqui eu te expliquei, te ensinei a você calcular a intensidade da corrente elétrica. Então aqui a definição e aqui é como calcula a intensidade. Agora a gente vai falar um pouquinho
sobre quais são os efeitos que a corrente elétrica provoca. Você deve saber que praticamente todos os objetos que você tem na sua casa, os objetos eletrônicos, eles trabalham a partir, é claro, de uma fonte de alimentação, ou seja, de uma fonte que promove aí uma corrente elétrica, que fornece uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela pode provocar aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 efeitos. Quais são esses 5 efeitos que a corrente elétrica provoca? O primeiro efeito, talvez o que a gente vai estudar mais aqui ainda nesse conteúdo, né, nessa etapa dos nossos estudos, é o efeito térmico. Esse efeito, sem dúvida, é o que mais cai, porque é um efeito que tem a ver com resistores. Veja só. O efeito térmico, o efeito da corrente elétrica térmico, é quando um condutor ou um dispositivo qualquer, quando ele é submetido a uma corrente elétrica, quando você está aqui. Isso que eu estou segurando, esse objeto que eu estou segurando aqui, é um resistor de um chuveiro elétrico, certo? Um resistor de um chuveiro elétrico, como você deve imaginar, deve ter aí na sua casa, ou você já ouviu falar, se não tiver na sua casa, você já deve ter ouvido falar, que um chuveiro elétrico, ele fornece aí uma água com uma temperatura mais agradável, normalmente uma temperatura acima da temperatura que é fornecida pela rede de abastecimento. A rede de abastecimento ela costuma fornecer água aí na torneira em torno de 22 a 25 graus, tá certo? E dependendo do horário do dia, você não gosta de tomar um banho com água nessa temperatura. Aí você coloca o chuveiro elétrico para que ele eleve um pouco mais a temperatura e dê um conforto térmico no seu banho. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero te dizer é que dentro do seu chuveiro tem isso daqui, ó. Isso daqui é o resistor do seu chuveiro. Muita gente chama de resistência do chuveiro. Mas na verdade o nome disso é o resistor. Resistência é a propriedade que o resistor tem quando ele é submetido aí à passagem de uma corrente elétrica. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui só. Esse pedacinho é conectado à rede de alimentação e aí por ele passa aí uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica passa por dentro desse filamento aqui, desse fio condutor, o que acontece? Embora esse fio aqui seja condutor, ele seja um metal condutor, mas ele é um condutor que, de certa forma, ele tenta resistir à passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica quer passar de todo jeito e esse material aqui, ele dá um jeito de atrapalhar a passagem da corrente elétrica. Ele dá um jeito de resistir à passagem da corrente elétrica. E nessa luta da corrente elétrica querer passar e o material não querer deixar ele passar, e aí surge o atrito, né? E esse atrito lá dentro, no mundo molecular, lá dentro, se você pudesse ter um microscópio, você poderia ver. Estou falando realmente lá no mundo molecular, lá muito, muito, muito profundamente nas estruturas desse condutor, vai existir aí um choque, e esse tipo de choque vai acelerar aí e vai promover aqui o aquecimento desse filamento. E aí a água passa por dentro desse filamento aqui, toca nesse filamento e troca calor com ela. De maneira geral, o que acontece é que esse filamento aqui ajuda a aquecer a água que você toma seu banho aí de manhãzinha antes de ir para o CPM Juazeiro, cedinho, 6 horas da manhã. Não é isso? Então esse dispositivo aqui, que é um resistor, é um dos que a gente mais vai estudar no nosso curso aqui de Física 3, tá certo? Quando a gente estiver falando de eletrodinâmica. Então você já sabe que um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito térmico. Um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito térmico. E o efeito térmico ele surge porque o condutor tenta impedir a passagem da corrente elétrica ou dificultar, e a corrente elétrica quer passar mesmo assim, aí surge aí um atrito entre as moléculas, entre as partículas que estão querendo passar e as partículas que não estão querendo deixar, e aí acaba aparecendo aí um pouco de energia térmica. E é justamente o que dá o nome ao efeito, o efeito térmico, beleza? Vamos falar agora do efeito luminoso. Com certeza você já viu aí na sua casa uma lâmpada acesa, né? E aqui, por exemplo, eu trouxe aqui uma lanterna.
Essa lanterna, ela funciona a partir de uma fonte de alimentação, que no caso aqui é uma pilha de, deixa eu ver, de 4,2 volts. Essa pilha de 4,2 volts, e ela tem uma carguinha aí de 6.800 mAh. Mas não vem ao caso nesse momento a carga. O que eu quero te dizer é o seguinte, que quem provoca, quem subsidia essa iluminação aqui é justamente a corrente elétrica. A corrente elétrica, quando ela passa por um gás confinado a baixa pressão, ela promove aí o aparecimento de luminosidade. O livro do Buongiorno, ele traz lá na página 74, justamente um texto sobre isso. Tem lá, efeito luminoso. Ele traz aí uma série de lâmpadas fluorescentes e ele não chama, já ouviu falar, né? Lâmpadas fluorescentes. Eles não têm essa palavra fluorescentes à toa. O que acontece é que dentro das lâmpadas fluorescentes existe um gás a baixa pressão, e quando ela foi criada era o gás flúor, por isso que chama fluorescente, né? Tem a ver com, é derivada dessa palavra. Então o que é que acontece no efeito luminoso? No efeito luminoso, você tem um gás confinado dentro de um bulbo. Um bulbo é essa parte de vidro, né? Então tem um bulbo aqui e tem um gás aqui a baixa pressão. Quando ele é submetido à passagem de uma corrente, surge então o efeito luminoso. Legal? Tem também o efeito magnético. O efeito magnético, ele por exemplo, ele é usado em motores. O que faz o induzido girar, o que faz o induzido, que é a parte móvel, a parte de dentro do motor, girar, é justamente esse efeito magnético. Você tem o indutor e o induzido dentro do motor. Futuramente aí, se for o caso, quando a gente retornar de aula, a gente faz um motorzinho para você ver como é que você consegue fazer um dispositivo que vai, através da corrente elétrica, fazer surgir um campo magnético. E esse campo magnético pode ser explorado, por exemplo, na construção de um motor. Legal? Tem também o efeito químico. O efeito químico, ele é muito visível quando você faz lá aquela experiência da solução. Você coloca uma solução de água, dissolve um pouquinho de sal, coloca um eletrodo, 2 eletrodos na verdade, e submete aqui a uma diferença de potencial. E aí você percebe que há uma corrente elétrica, né? Embora a água seja a água pura, gente. A água pura ela é um isolante térmico. Mas quando a água foi dissolvido um pouquinho de sal nela, ela vira uma solução eletrolítica, e essa solução aí, ela permite a passagem da corrente elétrica. E surge aí a eletrólise. Essa eletrólise faz surgir algumas reações químicas aqui. Por exemplo, uma delas é a dissociação aí do oxigênio e do hidrogênio. Você sabe que a água é H2O. Então ocorre aqui pode ocorrer a quebra da molécula de água, e aí surge oxigênio fora, né? Surge oxigênio e hidrogênio. Tem gente, inclusive, que faz a conversão, você já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, dê uma pesquisada, carros a hidrogênio. Tem gente que faz essa conversão, tem gente que usa a eletrólise justamente para fazer surgir o hidrogênio, que é um gás inflamável, e usar o hidrogênio no lugar da gasolina. Né? Você já deve ter ouvido falar. Você pode pesquisar na internet aí, célula de hidrogênio HH2. Acho que é assim, HHO ou é HH2. Mas é possível, existem kits, embora esses kits não sejam autorizados pelo Detran, pelo Contran na verdade, mas tem gente que compra esses kits na internet e coloca no carro, porque a gasolina realmente é muito cara, e aí o cara só faz colocar um pouquinho de água lá dentro de um recipiente, e aí o carro fica funcionando a água. Na verdade não é a água, ele fica funcionando a hidrogênio, porque a água não é inflamável, mas o hidrogênio é. Não façam isso nos seus carros, viu? Não estou ensinando ninguém a fazer não, estou dizendo apenas que você pesquise, porque você que é um estudante, meu amigo, você é um pesquisador. Então pesquise justamente isso. Carros a hidrogênio.
aí você vai ver que esse tipo de experiência, aí, esse tipo de arranjo, ele vem aí justamente devido a esse efeito químico da corrente elétrica, que é o efeito da eletrólise, beleza? E tem também o efeito fisiológico. O efeito fisiológico, por exemplo, quando uma corrente elétrica, quando ela percorre um corpo humano, por exemplo, surge aí o que a gente chama de choque elétrico. Você já deve ter ouvido falar que alguém tomou um choque aí, ou até você mesmo pode ter tomado um choque elétrico, né? O choque pode ser indesejado, ou então pode ser, por exemplo, uma máquina de choque como essa. Essa máquina aqui, justamente, ela explora o efeito da corrente elétrica do tipo fisiológico. É uma máquina de autodefesa e ela justamente utiliza a corrente elétrica, o efeito fisiológico da corrente elétrica, para repelir uma injusta agressão. Tá certo? Pronto. Nós também falamos bastante sobre os elementos do circuito elétrico. Os elementos do circuito elétrico. Até agora eu falei muito de condutor, né? Por exemplo, quando a gente definiu aqui o que é corrente elétrica, eu disse que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um condutor, ou seja, através de um fio. Beleza? Mas, é claro, você sabe, não existe só fio, né? Não existe só fio. Existem diversos outros componentes elétricos. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da resistência. Isso daqui é um componente de um circuito elétrico. Por exemplo, o circuito elétrico do seu chuveiro tem esse componente aí que é um resistor. Eu vou falar alguns tipos aqui de elementos que compõem um circuito elétrico. E você, por favor, dê uma olhadinha no seu livro, que tem outros, tá certo? Não vou desenhar todos aqui, senão vai ficar muito grande. Quando você vê uma barrinha pequena e uma barrinha grande assim, e a corrente saindo da barrinha grande, isso daqui é uma fonte, tá bom, gente? É uma fonte de quê? Uma fonte de alimentação. Pode ser uma pilha, uma bateria, um dínamo, enfim, é uma fonte de alimentação. É ela que vai fornecer, essa fonte aqui vai fornecer a corrente, ela vai fornecer a corrente para o circuito. Esse daqui é um dos mais usados, como eu disse, de todos os dispositivos e talvez de todos os fenômenos que a gente vai estudar agora, pelo menos no próximo mês aí, é o mais utilizado. Isso aqui é um resistor. Quer dizer, não é que isso aqui é um resistor, isso aqui é a representação de um resistor. Isso daqui é o símbolo que representa o resistor. Vai ter aqui, ó, tipo um terremoto aqui, não sei, um M. Você decide aí como é que você vai associar. Mas quando você vê, aqui é o fio condutor. O fio condutor chega aqui, aí ele dá essa oscilada aqui. Quando você vê isso num circuito elétrico, é porque você já vai saber que ele está falando de um resistor. E qual é a propriedade principal de um resistor num circuito? É justamente dificultar a passagem da corrente elétrica. Mas, professor, por que as pessoas vão querer dificultar a passagem da corrente elétrica? Justamente porque, por exemplo, o cara pode querer ter um efeito térmico. Você coloca um resistor, por exemplo, para querer ter o efeito térmico. No chuveiro, por exemplo, o cara quer que a temperatura ali do condutor suba para poder aquecer a água do chuveiro. Tudo bem? Tem esse outro símbolo aqui, que isso daqui ele simboliza uma lâmpada, viu, gente? Uma lâmpada. Isso aqui simboliza uma lâmpada. Tem um acento aqui, né? Legal? Tudo bem até aí? Pronto, tem esse outro dispositivo aqui, esse outro elemento, que ele simboliza um interruptor, uma chave interruptora, certo? Ela pode estar nessa posição aqui, que aí a gente diz que a chave está aberta, que o circuito está aberto. Quando a chave estiver assim, a corrente não passa. Mas a chave pode estar de outro jeito, ó. Ela pode estar assim, ó, fechada. É a diferença do circuito estar
fechado, ligado, funcionando, ou o circuito está interrompido. Aqui, por exemplo, nesse ambiente que eu estou trabalhando aqui, eu tenho um interruptor aqui, ó. Nesse caso, como as luzes estão acesas, é porque a chave está nessa posição. A chave está na posição ligada. Quando eu faço isso, a chave fica na posição desligada. Posição ligada, posição desligada. Certo? É bem intuitivo, né? É intuitivo. Porque se existe esse espaço aqui, esse buraquinho, a corrente não consegue passar, né? A corrente não consegue percorrer todo o circuito. Se não existe mais o buraquinho, se todo... É como se uma ponte, né? A ponte foi fechada aqui agora. Então, quando a chave é fechada, significa que o contato é feito e a corrente consegue passar. Eu escrevi aqui, por exemplo, eu desenhei aqui um pequeno circuito. Ó. Se for possível, se o editor tiver com coragem aí, dê um zoom nesse circuito aqui, para que a gente faça uma pequena análise, para ver se a gente consegue reconhecer aí alguns elementos do circuito elétrico. Primeiro elemento que a gente viu ali, ó, tá vendo isso aqui? Uma barrinha maior e uma barrinha menor. Barrinha maior e barrinha menor. E a corrente, professor, tá onde? Ó? A corrente está bem aqui, ó. O sentido da corrente, ó, é esse, ou seja, a corrente está saindo do lado da barrinha maior. Significa que isso daqui é o quê? É uma fonte. Aqui é a fonte de alimentação. Beleza? E essa bolinha com esse A aí, professor, é o quê? Daqui a pouco eu digo. Vamos pular para a próxima. Aqui, ó, lembra disso o que é? Olha aqui, ó, eu falei na estante. Isso daqui é um resistor. Quando você vê esse símbolo aqui, num diagrama de um circuito elétrico, você já vai poder dizer de cara, ali é um resistor. E aqui, quem lembra o que é isso daqui? Acabei de dizer, ó, isso aqui é uma chave, um interruptor, certo? E essa chave aqui, ela está na posição ligada ou na posição desligada? Está na posição desligada, ó, porque o circuito está aberto. Quando o circuito está aberto, a corrente não consegue fechar aí todo o trajeto. E se a corrente não consegue fechar o trajeto, o circuito está desligado. Tudo bem? Beleza? Sim, professor. E esse A aí? Me explique aí o que é. Ó, pessoal, esse Azinho aqui, espero que não esteja muito borrado. Lembra para mim aqui, ó, quando eu falei de corrente elétrica, eu disse para você que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons através de um fio condutor. Eu disse para você que a intensidade da corrente elétrica é justamente a divisão, né? A razão entre variação de carga e variação de tempo. Então, basta que você saiba quanta carga passou pelo condutor em um determinado intervalo de tempo, que você sabe o que? A intensidade da corrente. E eu expliquei também que a intensidade da corrente, ela sai em coulomb por segundo, que a unidade padrão é o ampere. Então, pessoal, é o seguinte, para que a gente calcule, para que a gente tenha a intensidade da corrente, é necessário que você saiba a variação da carga dividido pela variação do tempo. Mas você há de convir comigo que você não consegue pegar um condutor assim, ó. Imagina que esse giz aqui fosse um condutor. Você não consegue ficar olhando um condutor e contando quantos elétrons estão passando aqui, não é verdade? Até porque o elétron ele é invisível ao olho nu. Então você não consegue ficar passando. Então, já que você não consegue ficar olhando, contando quantos elétrons estão passando ali, em um determinado intervalo de tempo, como é que você faz para saber, na prática, qual é a intensidade da corrente? Como é que faz para saber, na prática, qual é a intensidade da corrente? Você faz assim, ó. Você chega lá no seu condutor, aqui é o fio condutor, certo? Esses lugares aqui que eu circulei são dispositivos elétricos. E essa linha que une esses dispositivos é o chamado fio condutor. Então, em um determinado lugar aqui, no fio condutor, você instala um aparelho chamado amperímetro. Qual é a função do amperímetro?
é medir a carga, a intensidade da corrente para você. Para você não precisar ficar contando aí quantos elétrons passaram no intervalo de tempo. Você faz o quê? Você instala aqui, ó, você pega o circuito, vai lá e ó, instala esse dispositivo. Esse dispositivo, quando você coloca ele aqui no diagrama do circuito, ele é representado dessa forma, ó. Você é uma bolinha com a letra A. Por que a letra A? Porque você já sabe que intensidade da corrente, a unidade de medida da intensidade da corrente é o ampere. Então você instala lá um amperímetro. Qual é a função do amperímetro? Qual é a função do amperímetro? É medir a intensidade da corrente que está passando por um determinado circuito. Mas o senhor também colocou um negocinho assim por fora e com a letra V. Ó, nesse caso aqui, ele não mede a intensidade da corrente, ele mede a tensão, a diferença de potencial. Nesse caso aqui, ele mede a voltagem. Legal? Então, se você vê uma bolinha assim com a letra A, você já vai reconhecer, o professor André me falou, essa bolinha aí é um amperímetro. É porque o projetista aqui desse circuito tem interesse de monitorar a corrente do circuito. Além de tudo, ele também quer saber a corrente do circuito. Por isso que o projetista, o engenheiro que projetou esse circuito aqui, ele colocou esse amperímetro. Legal? Outra coisa, por que ele colocou esse outro aqui, esse outro dispositivo aqui, paralelo? Veja que é paralelo, é fora do circuito, tá vendo? O amperímetro é dentro do circuito e o voltímetro ele está lá fora. Eu vou explicar para vocês mais na frente que esse tipo de ligação aqui é a chamada ligação em série, e esse tipo de ligação que você colocou o voltímetro é a ligação em paralelo. Mas qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é que você saiba reconhecer o símbolo do amperímetro. Você já sabe, se tiver uma bolinha com a letra A, é amperímetro. Se tiver uma bolinha com a letra V, é um voltímetro. O amperímetro mede a intensidade da corrente, o voltímetro mede a diferença de potencial, o voltímetro mede a tensão, o voltímetro mede a voltagem. Essas três palavras que eu falei aqui para você, esses três termos, são sinônimos. Tensão, diferença de potencial e voltagem. É tudo a mesma coisa. E esse Azinho, como eu já disse, amperagem. Amperagem também é sinônimo de intensidade da corrente. O que é intensidade? O que é amperagem? Amperagem é uma forma coloquial, é uma forma que geralmente os eletricistas utilizam, amperagem para dizer intensidade da corrente. Nos livros você vai encontrar intensidade da corrente. Quando você estiver conversando com algum eletricista, ele vai falar amperagem, mas as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Tudo bem até aqui? Vamos dar uma pausa aqui para poder apagar o quadro e a gente falar um pouquinho mais sobre resistores, tá bom? Que é o tema central da aula de hoje.